Uma série de pecados menores está associada aos 7. Há também um longo apêndice sobre os pecados da língua, e na Suma das Virtudes, Peraldo adota uma ordem serial familiar: as virtudes em comum, as virtudes teológicas, virtudes cardeais, dons e bem-aventuranças. Há uma sequência regular de subtópicos. Antes ou depois da divisão, são mencionadas as ajudas e os impedimentos para uma virtude específica. O confessor deve ter absorvido esse ensinamento no todo ou em parte, por meio de um longo estudo antes de entrar no confessionário. Dentro da ampla doutrina de Peraldo, reaparece a maioria das partes que vimos em outras obras confessionais. Novos elementos são acrescentados. Por exemplo, a luxúria como tal traz em seu bojo 7 preocupações ou ansiedades, incluindo fedor, sujeira e infâmia. Essa é a ameaça à disposição. O pecado é repugnante e desagradável para os anjos, o que é mais prejudicial para o pecador, e assim por diante. Então, ele vai acrescentar algumas questõezinhas nesse sentido. A luxúria, considerada de forma vaga, é dividida em 5 espécies, que vão desde roupas macias e roupas de cama até o pecado com os membros designados para a geração. Apenas os últimos são luxúria em sentido estrito. A espécie de pecados generativos é dividida em 5 subespécies: fornicação simples, defloração ilícita de virgens, adultério, incesto e pecado contra a natureza. O último recebe o tratamento mais completo, embora nada tão desproporcional quanto a tirada de Paulo de Hungria, tá? Peraldo começa de forma bastante branda. Às vezes, o pecado é contra a natureza no que diz respeito à maneira como quando a mulher está por cima ou quando é feito no animal, mas ainda no recipiente adequado. Então, veja que a mulher em cima do homem já é visto contra a natureza, tá? Às vezes é contra a natureza no que diz respeito à substância, como quando alguém procura ou consente em derramar sêmen em outro lugar que não seja o lugar designado a isso pela natureza. Reconhecemos a definição inclusiva de pecado contra a natureza como qualquer ejaculação fora do útero. Então veja que aqui pelo menos ele delimita, né? Pelo menos ele fala o que é, ou pelo menos ele diz o que não é, né? Porque então ele diz tudo que é fora, ejaculação fora do útero é contra a natureza, tá? Depois de introduzir a definição, William acrescenta imediatamente: esse vício deve ser comentado com muita cautela, tanto na pregação quanto ao ouvir confissões, para que nada seja revelado aos homens que possa lhes dar ocasião para pecar. Ou seja, não sugestionar a pessoa, né? Se o pecado contra a natureza só deve ser mencionado com muita cautela, de forma elíptica, ou nem isso, como os fiéis devem ser instruídos sobre ele? Como eles aprenderão sobre a importância de evitá-lo? Uma resposta pode ser que, como o pecado é contra a natureza, a própria natureza ensina que ele não deve ser cometido. Mas se as lições da natureza não são tão claras, tão convincentes, então não precisa ter medo de mencionar o que já foi denunciado pela natureza. Novamente, se a própria natureza ensina que o pecado deve ser evitado como algo horrível, então não é preciso temer o contágio por sugestão. Não é preciso temer que a menor sugestão da atividade incite sua prática. Temos aqui o paradoxo de um pecado mortal que deve ser condenado sem ser mencionado. Não há outro pecado como esse na prática confessional ou na teologia cristã, por uma boa razão. Sustentar que é um pecado muito importante contra o qual os fiéis não podem ser advertidos é tornar a pregação e a confissão um jogo de charadas. É exatamente isso que o Mark Jordan defende. Peraldo continua a oferecer provas bíblicas e patrísticas. Elas são divididas em 8 maneiras de mostrar que o pecado contra a natureza é o maior. Veja,
sem novamente entrar nele.